Bom dia. Vamos lá. Então, o que é que nós temos hoje? É o teorema de Rowley e o teorema do valor médio. O que nós queremos estudar é esse resultado. Mas antes disso, a gente precisa lembrar que nós estudamos dois resultados super importantes que não demonstramos. Demonstramos apenas um, que é o teorema de Weierstrass, tá? O teorema de Weierstrass, o que é que você precisa saber? Você precisa saber o seguinte, que se você tem uma função contínua, definida em intervalo fechado, então ela assume máximo absoluto e mínimo absoluto. Tá? Só pensar assim, se ela é contínua, está definida no fechado, ela vai achar um ponto máximo e ela vai achar um ponto mínimo. Tá? Só precisa lembrar disso. Então, vou colocar primeiro aqui o teorema de Weierstrass, para a gente não esquecer. Então, como escreve isso aqui? Então, Weierstrass diz o seguinte, f contínua em AB atinge máximo e mínimo. É isso que você precisa saber, tá bom? O outro teorema nós demonstramos, que é o teorema de Fermat, tá? Já o teorema de Fermat vai nos dizer o seguinte, ó, que se você tem uma função diferenciável, ou você pode dizer derivável, tá, em um certo aberto, e se você tem um ponto desse aberto que é ponto de máximo ou mínimo, então a derivada nesse ponto é zero. Tá? Então, vou colocar aqui, teorema de Fermat, f derivável em AB, se x0 pertencente a AB for máximo ou mínimo, então a derivada no x0 é zero. Tá bom? Ok? Tá? Muito bem. Talvez vocês estejam um pouco assustados da prova ter 28 itens, mas no semestre passado funcionou, que foi uma maravilha. Uma das maiores médias foi na prova difícil, porque o pessoal ficou desesperado e estudou. Espero que tu fique desesperado e estude. Não é para ficar desesperado e apavorado e sair correndo. Não é isso, é para você estudar, tá? Vamos lá. Então, esses são os dois resultados que a gente precisa ter em mente. Tá? A gente precisa muito deles para demonstrar os resultados de hoje. Então vamos para o resultado de hoje. Primeiro resultado é o teorema de Rowley. Olha o que é que diz o teorema de Rowley. Ele diz o seguinte, que se você tem uma função que ela é contínua e ela satisfaça três hipóteses, tá? Preciso de três hipóteses do teorema de Rowley. Primeira hipótese, f contínua no intervalo fechado. Tá? Isso o teorema de Weierstrass já tem, contínua no fechado. Segundo item, f é derivável no aberto. Olha, quem tem isso é o teorema de Fermat, derivável no aberto. Tá? E a terceira hipótese, a imagem dos extremos são iguais. Aí isso é exclusivo do teorema de Rowley. Tá? E a conclusão vai ser que vai existir um cara entre A e B que a derivada dá zero. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o teorema de Rowley. Então, quais são as hipóteses? 1. F é contínua no fechado. No fechado. 2. Ela é derivável no aberto. Vou colocar aberto. Tá? 3. O f de A é igual ao f de B. E a conclusão. O que significa isso? Significa que se essas três hipóteses forem satisfeitas, então você tem a sua conclusão. Tá?
Então, a conclusão que é, existe um C que está no aberto, tal que a derivada nesse C dá 0. Tá bom? Então, você precisa ter as 3 hipóteses para chegar nessa conclusão. Tá? Vamos lá. Quando você pegar qualquer problema, se o problema tiver só essa hipótese, só essa, não garante ter essa conclusão. Tá? Só você pegar algumas funções que sejam contínuas que você vai ver que a derivada não dá 0. Exemplo. Vou pegar um exemplo bem sugestivo para vocês. E quando se fala sugestivo, não sei se você já percebeu, quase sempre as provas de vocês estão ao longo das aulas, né? Não sei se você já sacou isso. Quase sempre. Eu não faço as coisas aqui, mas se você ficar ligado na aula, as dicas todas estão dadas, tá? Então, vamos para um exemplo interessante para vocês. Esse vai ser interessante. Suponha essa função aqui, seno de x mais 4x. Suponha essa função, tá? Isso aqui é uma função trigonométrica. Essa aqui é uma função polinomial. Trigonométrica é contínua, polinomial também é contínua. A soma de contínuas é contínua. Tá? Então, eu peguei um exemplo que é contínua. Então, qualquer intervalo fechado que eu pegar, ela vai ser contínua. A pergunta é, essa função, existe algum C que a derivada dá 0? Vamos ver. Derivada dessa função. Derivada do seno é cosseno. Derivada de 4x, 4. Alguma hora cosseno mais 4 dá 0? Não, nenhuma hora. Por quê? O cosseno ele não fica variando entre menos 1 e 1. Então, o menor valor que vai alcançar é menos 1. Então, menos 1 com mais 4 vai dar 3. Então, isso aqui nunca vai dar 0. Deu para entender? Então, nota que, se você tiver simplesmente a continuidade, não garante o resultado. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Será se a função for só derivável? Será se funciona? Se for só derivável? Vamos pensar. Esse aqui é o exemplo 1. Vamos pegar um exemplo 2. Deixa eu pensar uma função. Vou pegar a função logaritmo. A função logaritmo e eu vou pegar no intervalo de e. Não, de 1 a e. Já que você sempre pensa em um intervalo, certo? Eu vou pegar no intervalo 1 a e. A função logaritmo é derivável? É ou não é? É derivável. Vamos pensar agora no aberto, tá? De 1 até e. Vamos calcular a derivada disso. A derivada desse cara. Quanto é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. Eu te pergunto, em 1e, alguma hora 1 sobre x vai dar 0? Dá 0 em algum momento? Nunca. Ela pode ir para 0, se o x for para o infinito, certo? Mas aqui é até e. Beleza? Então, isso aqui nunca vai dar 0. Então, nota, eu peguei um exemplo que é derivável e também não funcionou. Vamos pegar um exemplo agora em que acontece isso, que a imagem dos extremos são iguais, mas que também não funciona isso. Vamos pegar mais um exemplo. Exemplo 3. Mais uma boa dica. Tá? Exemplo 3. Se você pegar a função... suponha que a gente pega módulo de x. Vai. Função módulo de x. E eu quero pensar no intervalo em menos 2, 2. Tá bom? De menos 2 até 2. Quanto é o módulo de menos 2? De menos 2 é? 2. E o módulo de 2? 2. Então, a imagem dos extremos são iguais. Certo? Eu te pergunto,
Quem é a derivada dessa função? Fica complicado, não fica? Porque essa função, ela tem esse comportamento. Ó. Esse aqui é o gráfico dela, certo? Tá? Então vamos pegar aqui de menos 2, vamos pegar aqui o 2. Olha, de menos 2 até 0, ela é menos a identidade. A derivada dá menos 1. De 0 até 2 é a identidade. A derivada dá 1. E aqui, ela não é derivável. Certo? Tem esse bico. Não é derivável aqui. Então, aqui é menos 1, aqui é 1. A derivada deu 0 em algum momento? Não deu 0, em momento nenhum. Então, também não serve. Tá? Então, nota. Ó, eu fui pegando exemplos aleatórios intencionais. Tá? Exemplos aleatórios, utilizando as hipóteses isoladamente. E não funciona isso. Então, é provável mesmo que essas três hipóteses sejam totalmente dependentes uma da outra para que isso aqui aconteça. Tá? Tem que ter as três. Se você tiver só duas, não funciona. Se você tiver só essas duas, não funciona. Se tiver só a primeira e a terceira, também não funciona. Tem que ter as três hipóteses ao mesmo tempo. Tá? Para conseguir funcionar. Muito bem, então vamos fazer a demonstração desse resultado. Vamos lá. Vamos demonstrar isso. O que é que nós temos aqui? Nós temos que a função é contínua, ela é derivável e os extremos são iguais. Tá? Vamos começar dos extremos serem iguais. Vou colocar aqui um segmento de reta. Vou pegar aqui o A. Vou pegar aqui o B. Tá bom? Já que eles estão iguais, f de A está em cima do eixo e f de B também está em cima do eixo. Tá? E existe aqui o gráfico da função f, que começa nessa direção e vai até essa direção. Tá? A pergunta é, como é esse gráfico? Existe basicamente duas possibilidades. Ou é uma função constante, que está em cima do eixo, ou ela não é a função constante. Tá bom? Então vamos para a primeira possibilidade. F é constante. Tá bom? Suponha que a f é constante. Mas se a f é constante, quanto é a derivada da função constante? 0. Então quer dizer que a derivada em qualquer ponto do A até B vai dar 0. Então, olha, já está satisfeito. Deu para entender? A função constante, ela é contínua? É contínua. É derivável? É derivável. Os extremos são iguais? São. E deu certo. Tá? Então, se ela for constante, não tem o que provar. Ela auto se prova, né? Então, se f é constante, não há o que demonstrar. Não há o que demonstrar. Tá bom? Agora, a segunda hipótese, a segunda possibilidade. F não é constante. Tá? F não é constante. Vamos pensar. Se f não é constante, a f ela é o que mesmo? Contínua, e ela está definida no intervalo fechado. Uma função contínua definida no intervalo fechado, quais são as consequências disso? Aula passada. Quais são as consequências? Vai para o teorema de Weierstrass. O teorema de Weierstrass vai nos dizer o seguinte, que se ela é contínua, definida no intervalo fechado, ela alcança máximo e mínimo. Deu para entender? Então, a f não é contínua. Pelo teorema de Weierstrass, f atinge máximo e mínimo. Tudo bem? F atinge máximo e mínimo. Tá? Vamos pensar. Quem será que é o máximo dessa função? Você concorda comigo que o máximo pode ser esse ponto? Sim ou não?
pode ser esse ponto. Mas se não for esse ponto, quem é que tem que ser? Não, mas o outro não é igual? Eles são iguais, eles estão à mesma altura, tá? Então, o que é que eu estou dizendo? O máximo pode estar aqui, nessa altura. Se alguém te disser, não está nessa altura, que altura ele está? Está acima disso. Tudo bem? Não é óbvio isso? Tá bom? Então, vamos pensar. O máximo pode estar aqui. Ok? Então, vamos lá. Note que o máximo pode ser f de A, certo? E o f de A é a mesma coisa que o f de B. Tudo bem, a função pode ter 2 máximos, 3 máximos, não importa, tá? Então, note que o máximo pode ser f de A. Se isso ocorrer, o que acontece com o mínimo? Se o máximo é o f de A, o que a gente pode falar sobre o mínimo? O mínimo tem que estar abaixo, concorda? Por que tem que estar abaixo? Porque se o máximo já é o f de A e a função não é constante, então o mínimo não pode estar na mesma altura do máximo, certo? Porque se estivesse na mesma altura do máximo, a função seria constante, tá? Então, se o máximo já é o f de A, o mínimo tem que estar abaixo. Tudo bem? Tá? Se isso ocorrer, acontece que o mínimo precisa obrigatoriamente estar abaixo de f de A. Tudo bem? O mínimo tem que estar abaixo dessa reta. Mas o mínimo, então, não pode ser nem no A e nem no B, porque os dois têm a mesma imagem, certo? Tem que estar abaixo de f de A. Seja C o ponto onde ocorre esse mínimo. Obviamente, C pertence ao intervalo AB. Não pode ser fechada. Tem que ser aberto. Ele está dentro, ele está entre A e entre B. Não pode ser A nem B. Tudo bem? Mas olha o que foi que nós acabamos de concluir. Que você tem uma função f, tá? Que ela é contínua. Tudo bem? Agora vou usar a hipótese que ela é derivável. Beleza? Derivável, tá? No aberto. O que mais? Ela tem um ponto de mínimo nesse aberto. Aí eu vou agora para a aula passada. Na aula passada, Fermat me disse que se a função for derivável no aberto e se ela tiver máximo ou mínimo nesse aberto, como é a derivada no ponto? 0. Deu para entender? Tá? Acabamos de demonstrar o teorema. Então, obviamente, C está aqui nesse aberto e como f é derivável em AB, isso aqui é por hipótese. Segue do teorema de Fermat que a derivada nesse ponto C tem que ser 0. E o teorema está demonstrado. Tá? Qual seria a outra hipótese que a gente não precisa fazer? Porque já está tudo englobado, se você parar para pensar. O que foi que eu assumi aqui para vocês? Eu assumi que o máximo seria o f de A. Certo? Então, você supõe agora que o máximo não é f de A. Tá?
Se o máximo não é f de A, o máximo não está aqui e nem está aqui. Tudo bem? Então, o máximo está entre A e B. Mas se o máximo está entre A e B, então o máximo está dentro de um aberto. E pelo teorema de Fermat, a derivada dá zero. Ficou claro? Então, o teorema de Rolle só me diz que eu consigo provar que existe um C que a derivada dá zero. Ele não diz quais são as características desse C. Entendeu? Ele não me diz também quantos Cs eu consigo achar. Ele diz que existe. Tá? Existe C. Tu vai sempre conseguir achar esse cara. Ficou claro? É como se eu tivesse juntado os dois teoremas. Tá? Juntado entre aspas, né? Porque o Weierstrass não precisa de derivabilidade. Ele só precisa de continuidade. Tá? E o Fermat, ele só quer derivabilidade, mas ele te força a ter máximo e mínimo. Tá? Então, o Fermat ele precisa de derivabilidade, máximo e mínimo. O Rolle não precisa de máximo e mínimo. Entendeu? Ele só precisa de continuidade, derivabilidade e igualdade dos extremos. Nota que ele não trata aqui de máximo e mínimo. Então, não é bem uma junção dos dois. Eu preciso dos dois para demonstrar esse. Tá? Mas eu não estou juntando exatamente os dois, porque aqui eu preciso de máximo e mínimo. Acaba que o máximo e mínimo surge na demonstração. Mais completo. Tem mais informações nele. Tá? Os teoremas, eles tendem a ser assim, eles vão ficando cada vez mais robustos. Tá? Esse teorema aqui, ele precisa desses dois. O próximo teorema que a gente vai demonstrar, que é o teorema do valor médio, ele vai precisar desse. Então, quer dizer que o teorema do valor médio tem muito mais coisas. Tá bom? E o teorema de Rolle está na tua prova. Você precisa saber cada uma das hipóteses. Entender cada uma das hipóteses. Tá? Aí tu deve pensar assim, mas como que eu vou lembrar de tudo isso, professor? Não tem problema. Eu coloquei o teorema na sua prova. Tá lá. Se você esqueceu o teorema de Rolle, você vai lá na última página e lê. Eu lembrei. Aí volta e faz a questão. Ok? Então o teorema está na sua prova. Tá? Muito bem, demonstrado o teorema de Rolle. Vamos agora para os exemplos. Primeiro exemplo. Demonstre que essa equação tem exatamente uma raiz real. Tá? Eu quero que você prove que tem só uma raiz real. Ok? Então, exemplo 1. Então, é x ao cubo mais x menos 1 igual a 0. Tem uma única raiz. Esse é o problema. Provar que só tem uma raiz. Como que a gente vai fazer? Oi? Só que lá não tem função, né? Aquilo lá é uma equação. Então você quer transformar aquilo numa função. Tá, então vamos lá. Então, defina f de x igual a x ao cubo mais x menos 1. Pronto. Agora você tem uma função, porque o teorema de Rolle precisa de uma função. Tá? O que mais? Vamos ver se temos as hipóteses. Essa função que eu estabeleci lá, essa função é contínua? Sim ou não? Você deve estar se perguntando em que intervalo, né? Mas importa o intervalo lá? Não, porque a função é contínua. A função polinomial ela é contínua em todo real. Então, qualquer intervalo que você pensar, está funcionando a continuidade. Tudo bem? Vamos lá. Hipótese 2. É derivável essa função? Polinômio sempre você consegue derivar, certo? Então, eu tenho a hipótese 2, que é derivável. Aí, agora eu vou para a incógnita. Hipótese 3. Os extremos são iguais.
Que extremos eu tenho que usar nesse problema? Esse é o ponto. Essa é a sacada do problema. Vamos voltar para o início do problema. Ele pede para você provar que tem uma única raiz. Como que você prova em matemática que existe só uma coisa? Em matemática não, na vida. Como que você prova que só existe uma coisa? Oi? Vai, como é que prova que existe só uma coisa? Comparando? Mas comparando quem com quem? Tu vê se tem outra caneta igual. Tá. Mas e se você não souber achar? Porque vamos pensar assim. Se alguém diz para você, vamos lá, alguém diz para você, aqui no auditório tem 2 canetas dessa. Você procurar desse lado aqui é suficiente você achar? Não. Você procurar desse lado e desse lado é suficiente achar? Não. Procurar desse lado e lá na cabine é suficiente achar? Não. A caneta poderia estar no meu bolso. Entendeu? Então, às vezes, procurar talvez não seja uma tarefa fácil. Diga. Vamos provar o contrário, então. Como que você vai fazer? Eu pensei que você ia me dar a resposta agora. É exatamente isso, vai. Existe um tipo de demonstração que a gente faz em matemática, que a gente faz demonstração por contradição ou redução ao absurdo, tá? Que é supor o contrário. Então, eu não estou pedindo para você provar que tem 2 raízes. Aliás, que você tem uma raiz. Não é isso que eu quero que você prove. Tem só uma raiz. O que é que você faz então? Supõe que tem 2. Ok? Essa é a sacada. Tá? Se estão mandando você provar, prove que tem só uma. Você diz assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou supor que tem 2, e bora ver o que acontece. Ok? Então vamos fazer isso. Então suponha que F admite 2 raízes. O que é F? O que significa F admitir 2 raízes? Significa que essa equação teria 2 raízes. Tudo bem? Tá. Então suponha que F tem 2 raízes. Se você está supondo, então você vai para o seu imaginário, né? Quem é seu imaginário? As minhas 2 raízes sejam x1 e x2, essas raízes. Tudo bem? Eu estou aí, pensando. Estou supondo que tem 2. Está aí as 2, x1 e x2. O que nós podemos dizer sobre f de x1 e f de x2? O que é que a gente pode afirmar? Se eu estou dizendo que x1 e x2 são as raízes dessa função, o que a gente pode falar sobre f de x1? 0. Quanto dá f de x2? 0. Opa! Elas são iguais. E são iguais a 0. Mas espera aí, não era isso que estava nos faltando para aplicar o teorema de Euler? A gente estava precisando de 2 caras que a imagem fosse iguais. Tá? Então, note que vamos supor aqui que o x1 é menor que x2, tá? Note que F1, F é contínua em x1, x2. O que mais? 2. F é derivável em x1, x2 aberto. E o que mais? E a terceira hipótese. As imagens são iguais. Ok? Se essas 3 hipóteses funcionam, qual é a consequência?
Por quem? Pelo teorema de Euler, tá? Pelo teorema de Euler. Teorema de Euler. Existe um C que está nesse aberto. Tal que F' desse C tem que ser 0. Tudo bem? Deixa isso aí por enquanto. Já provamos o teorema de Euler? Sim ou não? Já provamos. Então isso já é verdade. Tá? O que é verdade? Que se acontecem essas três coisas, então acontece isso. Tudo bem? Isso aqui já é uma verdade provada. Tá? O que nós modificamos do nosso problema foi que fizemos aparecer as três hipóteses. Então o teorema de Euler me garante que isso aqui é verdade. Tá? Vamos ver. Está me dizendo que a derivada no C dá 0. Vamos ver a derivada. Derivada dessa função. Quem é a derivada dessa função? Derivada de x ao cubo mais x menos 1. Quem é a derivada disso? É o quê? 3x ao quadrado mais 1. Eu te pergunto, essa derivada dá 0 em algum momento? Isso aqui dá 0 em algum momento? Não. Por que não dá 0? Porque esse cara não está ao quadrado? Então esse cara aqui nunca é negativo. Somado com uma coisa positiva, isso nunca dá 0. Ok? Então quer dizer que o F' de C igual a 0, isso aqui não existe. Certo? Aí você se pergunta, mas espera aí. Então o teorema de Euler está errado? Não está errado. Alguma coisa do que fizemos é que está errada. Vamos pensar que coisa foi essa. Vamos lá. F é contínua? Sim ou não? É contínua, porque é um polinômio. F é derivável? É derivável, porque é um polinômio. As duas imagens são iguais? Foi exatamente o que eu acrescentei. Entendeu? Então, isso aqui não ocorre. Esse é que foi o erro. O erro foi assumir que existem duas raízes. Então, não existe duas raízes. Só existe uma. Ficou claro? As outras duas hipóteses já estavam garantidas. A terceira foi a qual eu acrescentei. Tá? O erro foi assumir que tínhamos mais de uma raiz. Tá? O erro foi esse. Não tem mais de uma raiz. Então acabou o problema. Se ele está pedindo para eu provar que existe uma única raiz, está provado. Não tem duas. Aí você deve estar pensando, mas peraí, a gente não provou que tem uma. Tá, vai, prova que tem uma. Me diz, como é que você provaria que tem uma? Como é que você provaria que essa função tem uma raiz? Vocês sabem fazer isso, a gente já viu isso. Como é que você faz? Pega uma imagem positiva e uma imagem negativa, tá? Vamos lá. Olhando para essa função, qual x você deve escolher para você ter uma imagem negativa? Já não tem o menos 1 aqui? Apaga logo isso. X igual a 0. Certo? Se o x for 0, você vai ter negativo. Tá? Se o x for 1, aqui vai dar 1, vai dar 1. Vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. Vai dar positivo. Então, entre 0 e 1, o 0 é negativo e o 1 é
positivo. Então, o 0 da imagem aqui embaixo, o 1 da imagem lá em cima, certo? A função não é contínua? É ou não é? O teorema do valor intermediário me diz que tem que ter raiz. Tem que passar pelo eixo. Ok? Então pronto, está provado que tem uma raiz usando o teorema do valor intermediário. Tá? A gente não vai fazer porque o intuito não é isso. O intuito é aplicar o teorema de Euler. Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos para o próximo. Próximo problema. Não vou fazer a 2 ainda. Vamos fazer a 3. Que a 3, ela é bonitinha. O teorema de Euler se aplica a essas funções? Olha para a primeira função. E eu quero ver se aplica nesse intervalo, de 0 a 4. Tá? O que diz o teorema de Euler? Está lá em cima. F tem que ser o quê? Contínua nesse intervalo fechado. Qual é o intervalo fechado que nós estamos trabalhando? De 0 a 4. Olha para a primeira função. Tem problema nesse intervalo de 0 a 4? Tem ou não? Tem. No 2. A função não está definida no 2. Ok? O 2 não faz parte do domínio. Então o que é que tu vai fazer? A função... Nessa função não é aplicável o teorema de Euler. É assim que é a sua prova. Você olhou para a função. Olha lá. Vou colocar ela aqui. Então, vou colocar essa função aqui, f de x igual a x² menos 4x sobre x menos 2. Nesse intervalo, 0, 4. Olha para cá. Só te dei a função e dei o intervalo. Aí eu pergunto para você, é aplicável o teorema de Euler? Eu não estou dizendo para você fazer conta, é só para você verificar as hipóteses. Tá? Você olha para a função. Quais são as hipóteses do teorema de Euler? Precisa ser contínua. Tá? A função é contínua? Nesse intervalo? Não, porque ela não está definida no 2. Deu para entender? Já quebrou a primeira hipótese do teorema de Euler. Se a primeira hipótese não é satisfeita, não, deixa eu verificar o resto. Não precisa, pequeno, já falhou a primeira. Aí você já diz, o teorema de Euler não é aplicável para esta função, pois ela não é contínua. Pronto, você já ganhou 0,4. É quanto vale cada item. Tá? Já não zera mais a prova. Vamos para a próxima. Próxima função. f de x igual a x² menos 4x. Eu acho que é x mais 2 que está lá. E também no intervalo 0,4. Vamos lá. Pergunto para você. O teorema de Euler é aplicável para essa função nesse intervalo? Vamos ver. Essa função, ela é contínua no intervalo 0,4? Sim ou não? Sim. Qual é o problema dessa função? Não é no menos 2? Mas o menos 2 não está dentro desse intervalo. Percebe? Então ela é contínua. Beleza. Continuidade garante a aplicabilidade do teorema? Não. Continuidade não garante. Então você continua verificando. Ela é derivável? Aí eu te pergunto, dá para derivar uma função racional? Sim ou não? Sim, você vai derivar, claro que você vai derivar. Lembra que isso aqui você vai aplicar a regra do quociente, não é? Então, olha, você não faz conta, você mentaliza a conta. Você diz assim, se eu fizesse a conta, essa é a derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, e embaixo o que vai aparecer vai ser o quadrado da segunda. É lá que pode dar problema. Mas não dá problema, porque o problema só dá no menos 2, que está fora desse intervalo. Deu para entender? Então ela é derivável. Beleza? Continuidade e derivabilidade implica na aplicabilidade? Não. Eu preciso verificar se as imagens são iguais. Vamos verificar se as imagens são iguais. Aplicando no 0, se o x for 0, isso aqui não dá 0? Tu precisa fazer conta para isso?
Não, porque tu é safo. Tu olha e diz, tanto já deu 0. Pega o 4 agora. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4? Deu 0. Opa, é aplicável. Risquei o quadro em algum momento? Não. A única coisa que tu vai dizer é f é contínua, tá? Pois está definida em todo intervalo A4, 0,4. F é derivável no 0,4. E por último, f de 0 é igual a f de 4, que é igual a 0. Portanto, é aplicável o teorema de Euler. Beleza? Nota que quando é aplicável, é mais difícil de quando não é. Porque quando não é, você só precisa ver uma das hipóteses. Falhou uma, acabou. Não precisa olhar as outras. Mas quando é aplicável, você tem que olhar todas as 3 para ver se dá certinho. Ok? Então, fez 2 dessas? 0,8 na prova já, né? Vamos lá, próxima. Verifique que essa função satisfaz as 3 hipóteses do teorema de Euler no intervalo dado. Aí, olha, esse problema já é mais completo. Esse problema, ó, eu quero que você verifique que as 3 hipóteses são verificadas e que depois que você fizer isso, você ache quem é o C, que faz com que o negócio dê certo. Ficou claro? Tá? Então vamos fazer essa. Depois eu vou fazer um gráfico para vocês. Vamos lá. Olhando para a função. Só olhando. Me diz, essa função é contínua no 0,3? É. Nem precisa fazer nada. É derivável? É. Qual é a única conta que tu tens que fazer? Verificar se o f de 0 é igual ao f de 3. Essa é a única conta que tu tens que fazer. O resto já está na tua cabeça, que tu já entendeu que polinômio é derivável, que polinômio é contínuo. Tá? Então vamos pegar a função. Projeta lá, por favor. Então, f de x igual a x ao cubo menos x quadrado menos 6x mais 2. Eu quero nesse intervalo 0,3. Vamos calcular f de 0. F de 0, ó, 0,002. Agora f de 3. Aqui dá 27, né? Menos 9, menos 18, mais 2. Olha, esses dois caras não dá 27? Negativo. Então cancela, né? Sobrou quem? 2. Olha lá, as imagens são iguais. Então o teorema de Euler é aplicável. Quanto tempo eu levei para fazer isso aqui? 30 segundos? 40 segundos? Pois é. Você tem aproximadamente 2 minutos para cada item na sua prova. Então você pegou um item desse que é fácil, você acelera o processo. Você para de ficar comemorando. Pegou a questão, essa é fácil. Obrigado. Cadê o leão? Queria agradecer ele agora. Não, tá passando teu tempo, cara. Deixa para agradecer depois. Tá? Então acelera o processo, ganha tempo, tá? Porque pegou uma questão dessa, você vai fazer ela em 30, 40 segundos no máximo. Você ganhou 1 minuto e 20 para a questão que está por vir. Está lá na frente, questão que vai dar trabalho, tá? Então vai economizando esses 1 minuto aí, tá bom? Já foi uma. Agora, ó, já sei que é aplicável. Aí ele diz, acha quem é o cara então. Tá? Se é aplicável, acha o cara. Então vamos lá. O teorema de Euler é aplicável. Logo, existe o C nesse intervalo 0,3, tá? Tá o quê? F' no C dá 0. Certo? É isso que diz o teorema de Euler. Então vamos derivar. Derivada dessa função. 3x² menos derivada disso. 2x e derivada desse é
menos 6. Olha, equação de segundo grau, nono ano, né? Vamos achar raízes, né? Matar a vontade do delta. Ou tu faz soma e produto, né? Tu te vira, tu vê o que é mais rápido para ti. Delta é igual a b quadrado vai dar 4, menos 4 vezes a, que é 3, vezes o c, que é menos 6. Tá? Então, delta vai dar 4, vai dar mais, isso aqui vai dar 12, dá 72? É. 72. Aí nessa hora te dá ódio de mim, né? Tu vai dizer, égua, pra que foi colocar um delta desse? Que não dá a raiz exata. Aí tu coloca, a raiz é x igual a menos o b, que é 2, vai ficar 2 positivo, mais e menos a raiz do 76, sobre 2 vezes o a, que vai dar 6. Aí o que é que você já sabe? A raiz tem que estar entre 0 e 3. Nota que se eu pegar o negativo, a raiz de 76 é um número que é bem maior do que 2. Então daria negativo. Então o c que tu está procurando é 2 mais raiz de 76 sobre 6. E acabou, tá? Então seu c, 2 mais raiz de 76 sobre 6. Beleza? Acabou. Essa tu faz em 2 minutos. Tu não ganhou nada. Se tu não acelerar, tu perde tempo ainda, né? Ela vai pegar tempo da outra questão, tá? Muito bem. Ficou claro o teorema de Euler? Ficou claro? Sim ou não? Vamos ver se ficou claro. Vamos ver se ficou claro mesmo. Vou chamar isso aqui de x1, x2, x3, x4, esse aqui x5, e esse cara aqui está na mesma altura, e esse aqui também está na mesma altura, tá? Vamos lá. Se esse é o gráfico que tem na tua prova, aí eu te pergunto, é aplicável o teorema de Euler no intervalo x1, x2? É aplicável? Não, por quê? Porque o quê? Porque tem um aberto bem aqui, né? Então ela não é contínua. Ok? Ela não é contínua em x2. Olha, tu matou isso em 10 segundos. Tu acabou de ganhar 1 minuto e 50 para a próxima. Tá? Então tu já diz, ó. Aqui o teorema de Euler não é aplicável porque a função não é contínua no x2. Tá? Próximo. Em x2, x3, é aplicável o teorema de Euler? Não, por quê? Não é contínua. Outra justificativa. Não é derivável. Beleza? Tá? Então não é aplicável o teorema de Euler. Entre x3 e x4, é aplicável o teorema de Euler? É aplicável. Tá? É aplicável. Você diz é contínua, é derivável e as imagens dos extremos são iguais. x4, x5, é aplicável o teorema de Euler? Não. Por quê? As imagens dos extremos são diferentes. É contínua? É derivável? Isso basta? Não. Precisa das imagens dos extremos iguais. Tu tá safo e tu não sabe. Né? Olha, 1, 2, 3, 4 itens. Quando eu disse para vocês que a prova de vocês tem 28 itens, é porque tem coisas assim também. Tá? Então, tu me acerta essas coisas. Se não, acerta as contas contigo lá fora. Vamos lá, próximo.
Já conseguimos entender o teorema de Euler também graficamente. E vamos agora para o teorema mais belo do curso de cálculo. Esse é o teorema do valor médio. O teorema do valor médio de Lagrange. O teorema do valor médio vai nos dizer o seguinte: se você tiver uma função contínua no intervalo fechado, tá? Então a hipótese 1, f é contínua em AB, tá? A segunda hipótese é que f é derivável no aberto. A derivável no aberto. E a conclusão do teorema, então, existe C pertencente ao intervalo AB, tal que a derivada no ponto C é f de B menos f de A, B menos A. Beleza? Esse é um teorema belíssimo, belíssimo, belíssimo. Esse teorema tem alguma semelhança com os 3 teoremas que nós falamos aqui? Tem alguma semelhança? Vocês conseguem perceber? Vamos lá. A continuidade tem no fechado, tá? A derivabilidade no aberto continua, mas ele não te obriga que os extremos tenham a mesma imagem, tá? Então ele tem uma hipótese a menos do teorema de Euler. Uma hipótese a menos, tá? E ele fazendo isso, ele chega a esse resultado. O que significa esse resultado? Essa é a pergunta. O que significa? Vamos tentar... Deixa eu fazer um desenho aqui. Vamos pegar, suponha que esse aqui seja a A, esse aqui seja o B, tá bom? Então aqui é o teu f de A e aqui é o teu f de B. F de B, tá? Você consegue determinar, essa aqui é uma reta secante, né? Essa aqui é uma reta secante. Vou chamar ela de S. Tá? Uma reta secante. Como seria a equação da reta secante? Vamos lá. A reta secante, ela passa pelo ponto AF de A. Tá? E lembra como é que a gente determina o coeficiente angular de uma reta? Só fazer um rascunho aqui? Como foi que nós fizemos? Você pode pensar aqui, ó. Você pensa nesse triângulo aqui, ó. Tá? E a gente viu que o coeficiente angular dessa reta é a tangente desse ângulo, lembra? Então a tangente é o cateto oposto, que vai ser o f de B sobre f de A, dividido pelo cateto adjacente, que é B menos A. Então o coeficiente angular é esse. Tá? Então você consegue escrever essa reta secante como sendo f de A mais f de B menos f de A, B menos A, vezes x menos A. Vamos ver se fica bom. Vamos ver se essa cara tá legal. Vamos pensar aqui. Se o x for A, onde tiver x você coloca A, tá? Só tem x aqui. Se colocar A aqui vai dar 0, né?
Esse zero vai cancelar tudo aqui, vai sobrar f de a. Então, realmente, ela está passando por aqui. Agora, vamos ver no b. Substitui b aqui. Quando você substituir b, vai cancelar isso com isso aqui de baixo. Concorda? E vai ficar, tem um f de a positivo, um f de a negativo. Vai cancelar f de a com f de a, vai sobrar só f de b. Então, de fato, essa aqui é a equação da reta secante. Beleza? Então, essa reta secante, ela é dada por essa expressão. Tá? Muito bem. O que o teorema do valor médio está nos dizendo é que existe um C nesse intervalo AB, tal que a derivada nesse ponto C dá exatamente esse quociente. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês lembram que a derivada é? A derivada em um ponto, em termos de reta, ela é o quê? Quem lembra? É o quê? Falem mais alto. Em termos de reta, é o quê? O que da tangente? É o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Então, esse número aqui, ele significa o coeficiente angular da reta tangente. O que o teorema está nos dizendo é que existe um ponto em que o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Deu para entender isso? O que ele está nos dizendo é que existe um C aqui pelo meio do caminho, tá? De tal forma que, suponha que o C esteja aqui, que essa reta tangente que passa por esse ponto é paralela a essa reta. Essa é a interpretação do resultado. Ficou claro? Tá? Então, quando você desenhar aqui, tem que desenhar de forma paralela. Tá? Então, essa reta tangente é paralela à reta secante. Isso é o que diz o teorema do valor médio. O que ele está dizendo? Existe um ponto que a reta tangente é paralela à reta secante. Nota que se você pega mais para cá, por exemplo, a reta tangente pode estar muito inclinada, assim, ó. Elas vão ser retas concorrentes. Se você pega muito para cá, ela vai estar inclinada assim, ó. Vão dar retas concorrentes. Mas existe uma hora em que elas são exatamente paralelas. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então vamos demonstrar esse resultado. Demonstração. Vamos fazer o seguinte, ó. A técnica está em você pensar nessa diferença aqui, ó. O quão diferente é a reta secante da reta tangente? Essa é a pergunta. Mais ainda, o teorema do valor médio, nota que esses intervalos, ele pode ser cada vez menor, concorda? Não importa se ele é um intervalo muito grande, um intervalo muito pequeno, desde que todas as hipóteses sejam satisfeitas, sempre vai existir um C, tal que a reta tangente é paralela à reta secante. Tudo bem? Então, suponha que eu vou diminuindo o tamanho desse intervalo AB. Então, eu estou fazendo cada vez mais próximos A de B. Sempre vai ter um C lá dentro. Tá? Você concorda comigo que essa reta secante, ela vai indo para cima? Tipo, vai ficando assim, vai ficando assim, vai ficando assim. Para cada reta secante dessa, existe uma reta tangente lá em cima. Tudo bem? Você concorda também comigo que se esse intervalo for muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, a reta secante vai acabar se tornando quem? A reta tangente. Então você pode enxergar a reta tangente como um limite de secante. Ficou claro? Tá? Então você pode enxergar dessa forma, tá bom? Muito bem. Então vamos para a nossa demonstração agora, tá? Vamos pegar esse segmento e vamos dar nome a ele. Considere
Considere a função h de x. Essa função h de x vai ser isso, tá? Vai ser a sua função f aqui, tá bom? Porque esse ponto é um ponto que faz parte da função f, tá? Então vai ser f de x menos esse ponto bem aqui. Esse ponto faz parte de quem? Da função s, tá? Menos s de x. Tudo bem? Tudo bem essa função aí? Vamos escrever ela. A função h de x, ela é quem? Ela é f de x menos, vou colocar aqui. Quem é s? S, está aqui a s. Ela é f de a mais f de b menos f de a, b menos a vezes x menos a. Essa é a função h. Ela tem essa cara, tá? Vamos tentar perceber características da função h. Pergunta: a função h é contínua? Vamos ver. A função h, ela está dependendo de quem? Da f, certo? Mas a função f, ela é o quê? Contínua, tá? A função h, ela depende também dessa parte. Mas essa parte aqui não é uma função afim? É uma função afim. Tem f de a, mas isso aqui é um número. Isso aqui é um número, é um número, é um número. Isso aqui também é um número. Então é tudo isso multiplicado com x. Então é uma função afim. E a função afim também é contínua, tá? Então a função h é contínua. Então note que h é contínua. Tá bom? Segunda pergunta. A função h é derivável? É ou não derivável? É derivável, porque a função f, por hipótese, é derivável. Tá? A função h, então, é derivável. Por que é derivável? Porque a f é derivável e a função afim é derivável. Então, h também é derivável. Então, segunda situação, h é derivável. Terceira. Será que a gente consegue ter as coisas que tem no teorema de Euler? Será se a imagem do H no A é igual à imagem do H no B? Vamos ver. H, vou fazer aqui. Vamos calcular H de A. H de A é o quê? Então vai ficar F de A. Tá? Você concorda que eu vou colocar aqui no lugar do x, vou colocar A. Tudo bem? Então isso aqui vai dar 0. Então essa parte toda aqui dá 0. Então vai ficar F de A menos F de A, que vai dar 0. Então H de A é 0. Tudo bem? Vamos ver H de B. H de B, então vai ficar F de B menos F de A mais deixa eu apagar isso aqui. Mais o que? Vai ficar F de B menos F de A, B menos A, e aqui está ficando B menos A, que eu estou calculando H de B, tá? Agora eu vou cancelar isso aqui. Tudo bem? Tá? Agora, ó, o F de A está positivo, eu vou olhar só dentro do colchete, tá?
O f de A está positivo e o f de A está negativo. Vai cancelar um com o outro. O f de B está positivo dentro do colchete, só que tem o negativo aqui fora. Então vai cancelar com esse cara aqui fora. Então o H de B é 0. Tudo bem? Então, ó, H de A é igual a H de B, e isso está dando 0. Então quer dizer que a função H, ela satisfaz todas as hipóteses do teorema de Euler. Ok? Se ela satisfaz todas as hipóteses do teorema de Euler, existe uma consequência para isso. Então quer dizer que existe um C que está entre A e B, tal que a derivada da função H no C tem que dar 0. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Isso significa que a função H satisfaz as hipóteses do... Esse aqui foi o nosso rascunho, né? Do teorema de Euler. Portanto, existe um C no intervalo AB, tal que a derivada de H avaliada em C dá 0. Consequência do teorema de Euler. Tá? Agora, quem é a derivada de H? Vamos derivar então H agora. Tá? Derivar H. Derivada de H é o seguinte. Derivada da F menos... Vamos lá. Olha, isso aqui não é uma constante? Dá 0. Certo? Quanto é que dá essa derivada aqui? 1. Então vai ficar 1 vezes isso, concorda? Tudo bem? Então ficou só esse cara aqui, só que negativo. Tá? Então ficou f de B menos f de A, B menos A. Opa, tira aqui. Tá bom? Então acontece isso. Só que o teorema de Euler diz que isso tem que dar quanto? 0. Tem que dar 0. Então quer dizer que esse lado aqui tem que ser 0. Tá? Esse carinha está negativo, eu passo para o outro lado e fica positivo. Portanto, f' de x é igual, f' de x é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Só que o Euler diz lá que é um ponto fixado, um C, né? Então, C. E o teorema está demonstrado. Tudo bem? Então, a derivada da função f no ponto C está dando exatamente o coeficiente angular da reta secante. A demonstração desse teorema ela é tão fantástica que nós estamos falando sempre da função f. Certo? Mas eu não fiquei implicitamente usando só a função f. Eu criei uma outra função, uma função auxiliar, que me deu exatamente o que eu queria, que era a derivada da função f. Mas eu estava trabalhando sempre com a função h. Era uma estratégia de demonstração. Tudo bem? Então, teorema do valor médio é, função tem que ser o quê? Contínua, derivável, e vai existir um cara lá no meio que a derivada vai ser exatamente a derivada da reta secante. Beleza? Então pronto. Isso que a gente precisa. Muito bem, temos tempo
Então vamos para o problema, para os problemas. Vamos fazer a terceira. Verifique se a função satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio. Olhem para a função e me digam. Será que essa função satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio? Então, nosso exemplo é f de x igual a x ao cubo mais x menos 1. Isso no 0,2. Vamos lá. Olha para cá para a função. Será se ela satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio? Primeira hipótese. Qual é a primeira hipótese? A função precisa ser contínua no intervalo fechado. Essa função é contínua? É contínua, é um polinômio. Certo? Essa função é derivável? É derivável, um polinômio. Então acabou. Satisfaz. Então vai existir sim um cara, um c, entre 0 e 2, tal que a derivada desse ponto é igual a esse quociente. Beleza? Então, f é contínua, f é derivável, logo, existe um C onde? Nesse intervalo, aberto. Tal que f' de C dá... Opa, 0 não, isso aqui é Rowley, né? Dá f de B menos f de A, B menos A. Mas quem é B e quem é A? O B é 2 e o A é 0. Tá? Então vamos fazer a conta. A derivada da função. Quem é a derivada dessa função? 3x² mais 1. Isso tem que ser igual a quem? F de B. Quem é B? É 2. 2 ao cubo dá 8. Com mais 2, 10. Menos 1, 9. Menos f de 0. Substituir 0 aqui, vai dar 0, vai dar só menos 1. B menos A. Quem é B? O B é o 2. Então vai ficar 2 menos 0, que dá 2. Vai ficar 3x² mais 1. Isso aqui é igual a 10 dividido por 2, que é 5. Tá? Passo 1 para lá. Então vai ficar 3x² igual a 4. X² é igual a 4/3. Tá bom? Aí você vai tirar a raiz, né? Vai ficar mais e menos. Vai ficar x igual a mais e menos a raiz de 4/3. Vamos pensar agora. Será que serve os dois resultados? Precisa o resultado estar dentro do intervalo 0,2. Tá? O negativo não está. Então cancela o negativo, vai ficar só o valor positivo, que é a minha resposta. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então esse é o teorema do valor médio. Tá? Muito bem. Então, vamos ver se vocês estão safos.
Vamos ver esse problema. Olhando para esse problema. Suponha que venha um gráfico desse para você. Tá? Pergunta. No intervalo x1, x2, é aplicável o teorema de Weierstrass? Sim ou não? Sim, porque o teorema de Weierstrass só precisa que a função seja contínua. Essa função é contínua? Sim, então ela tem máximo e mínimo. Tá? É aplicável o teorema de Fermat? Sim ou não? O que é que diz o teorema de Fermat? A gente quer que ela seja derivável. Certo? E se ela tem máximo ou mínimo nesse intervalo, então a derivada dá zero. Essa função é derivável nesse intervalo? Ela tem máximo e mínimo nesse intervalo? Sim ou não? Claro que tem. Ela é função constante. Se é constante, todo ponto é máximo e todo ponto é mínimo. Ok? Então a derivada tem que dar zero. Então é aplicável o teorema de Fermat. É aplicável o teorema de Euler? Sim ou não? Por quê? A função é contínua? É derivável? A imagem dos extremos são iguais? Então a derivada tem que dar zero. Beleza. Vamos para o próximo intervalo. Weierstrass é aplicável? Por que não? Porque não é contínua no x2. Já acabou. Tá? Fermat é aplicável? É aplicável do Fermat? Agora eu quero ver. Fermat precisa de continuidade? Não. Então a tua justificativa de querer usar continuidade já não serve. Essa função é derivável nesse intervalo? É derivável. Só que Fermat precisa que você tenha máximo ou mínimo. Essa função tem máximo ou mínimo nesse intervalo? Por que eu não coloquei essa? Por isso que eu estou achando graça. Era para eu ter colocado. Essa função não tem máximo nesse intervalo. Tá? Porque é aberto aqui em cima. Tá bom? Mas ela tem um mínimo bem aqui. Só que não dá para aplicar Fermat nesse mínimo, porque esse máximo ou esse mínimo, eles precisam estar onde? No aberto. Esse mínimo está no extremo, não está no aberto. Poxa, por que eu não coloquei? Acho que eu vou refazer a prova. Então a derivada não tem como funcionar o teorema de Fermat. Tá? Vamos para o próximo. É aplicável o teorema de Euler? Por que não? Ela não é contínua. Pronto, já acabou. Só precisa de uma hipótese falhando, acabou. Tá? Não é aplicável o teorema de Euler. E aqui, nesse aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vejam aí. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho 15, 10? 15, tá. Obrigado. Aqui, do x3 para o x4. É aplicável Weierstrass? Sim, porque é contínua. É aplicável Fermat? Sim. Por quê? Porque é derivável e tem um ponto de máximo. Tá? Então a derivada aqui vai dar zero nesse ponto de máximo. É aplicado Euler? Por que não? Porque os extremos têm imagens diferentes. Beleza? É aplicável o teorema do valor médio? Sim ou não? Sim. Por quê? O teorema do valor médio só precisa da continuidade e da derivabilidade. Então é aplicável. Entendeu? Pronto, tá safo, tá safo. Aqui, Weierstrass funciona? Funciona. Fermat funciona? Funciona. Euler funciona? Funciona. Teorema do valor médio funciona? Funciona. Acabei de pensar numa questão que eu deveria ter colocado também, olha. Era para eu ter dito assim, invente uma função que funciona Weierstrass, Fermat. Coloque uma função que não funciona Euler. Poxa, eu poderia ter feito isso. Égua. Era para eu ter feito a prova depois da de hoje. Aqui, vai lá. Weierstrass funciona?
Sim ou não? Sim. Não é? Fermat. Funciona Fermat? Funciona não. Por que não funciona Fermat? Porque o máximo e o mínimo, eles precisam estar no interior, não pode estar na borda. Não pode estar nos extremos. Tá? Tem que estar na parte de dentro. Beleza? Então não funciona Fermat. Funciona Rolle? Por que não? Os extremos têm imagens diferentes. Funciona o teorema do valor médio? Sim ou não? Sim. Se funciona o teorema do valor médio diz que existe um C, que isso aqui dá certo. Quem é o C? Nessa aqui. Quem é o C de x5 até x6? Quem é o C? Tu tem que saber. Se tu aprendeu, tu já sabe. Vai, quem é o C? Então quem é o C? Quem é o C? Vai, tem que dizer quem é. Qual é seu nome? Gabriel. O Gabriel está dizendo que a reta tangente é a própria secante. Então quem é o C? É qualquer C. Não importa, qualquer um vai dar a mesma coisa. Entendeu? Qualquer cara que você pegar aqui pelo meio do caminho serve. Porque a derivada é a mesma em todo ponto. Tá? Vamos lá. Para essa aqui. Weierstrass funciona? Não. E Fermat? Por que Fermat não funciona? Por que não funciona Fermat? Porque o quê? Não tem máximo e nem mínimo essa função aqui. Tá? Isso é legal, porque tu pode pensar assim, mas ela está indo lá em cima, mas não tem máximo. Tá? Não tem um cara que é maior do que todos. Sempre que o intervalo é aberto, não existe um último cara. Tu tem que pensar assim, beleza? Sempre que o intervalo é aberto, não existe o cara menor deles. Não existe. Você pode chegar tão perto quanto você queira, mas você nunca chega. Beleza? Então não tem mínimo. Não funciona Fermat. Funciona Rolle? Não, por quê? Ela perde o que aqui? Perdeu a continuidade. Perdeu o que mais? Os extremos não são iguais. Tá? Funciona o teorema do valor médio? Por quê? Ela perdeu a continuidade. Deu para entender? Essas coisinhas que você tem que pensar. Pega gráficos, fica olhando para os gráficos e fica imaginando, será que eu posso aplicar esse teorema? Será que eu posso aplicar esse outro teorema? Quando tu começa a fazer isso, tu começa a entender mais as hipóteses do teorema. Tá bom? Faz os exercícios, tá? Vamos continuando. Vamos fazer. A questão 3 a gente fez? Fez? Aliás, a 1 a gente fez? Não? Vamos fazer a 1 então. Vamos fazer a questão 1. Então, na questão 1, nós temos a função f de x igual a x ao cubo menos x. Vocês lembram das funções hiperbólicas? Seno, cosseno hiperbólico. Eu imaginei que talvez vocês tivessem esquecido. Então eu coloquei ela na prova. Tá? Mas assim, eu coloquei lá, eu disse quem é o cosseno, eu disse quem é um seno. Cosseno hiperbólico é isso, seno hiperbólico é isso. E peço para você fazer coisas com elas. Tá bom? Pense nisso. Vamos lá. X ao cubo menos x em 0,2. Vamos lá. Teorema do valor médio. O que é que diz aí? Determine a reta tangente ao gráfico de f que é paralela à reta que passa por esses pontos. Tá? Então o que é isso? A reta tangente que é paralela que passa por esses pontos é que por esses pontos passa a reta secante, que é o 0f de 0, 2f de 2. Então tem que passar pelo 0,
f de 0, 2, f de 2. O que é isso se não é utilizar o teorema do valor médio? Tá? Vamos lá. Se aplica o teorema de valor médio aqui? Sim ou não? Sim, a função é contínua no fechado, ela é derivável no aberto, então essas duas hipóteses já são suficientes para dizer que existe um C que está entre os dois pontos do intervalo, tal que a derivada é igual a esse quociente. Então é fazer continha, tá? Então vamos fazer as continhas. Que continha tem que fazer? F de 0, f de 2 e aquele quociente. E a derivada, tá? Vamos fazer as continhas. Quem é a derivada disso? F' disso é quem? 3x² menos 1. Essa é a derivada. O teorema do valor médio me diz que f' de C é igual a f de B menos f de A, B menos A. Não é isso que ele diz? Tá? Então vamos lá. Quem é a derivada? É isso aqui. Eu não vou ficar substituindo x por C, tá? É só uma letra. Então vai ficar 3x² menos 1 é igual a f de B. Quem é o nosso B aqui? É o 2. Quanto é f de 2? Substitui aqui. 2 ao cubo dá 8, menos 2, 6. Então é 6. Menos f de A. O A é 0. Isso aqui vai dar 0. B menos A é 2 menos 0, que vai dar 2. Então esse aqui vai dar 3. Então você passa esse cara para lá, que vai dar 4. Certo? Vai ficar 3x² é igual a 4. E daí você calcula as raízes disso, né? Calcula as raízes, resolveu o seu problema. Beleza? Só tem que verificar se as duas raízes vão estar dentro do intervalo que você está trabalhando. Tá? Sempre tomando esse cuidado. Vamos para a próxima. Vamos fazer uma das que ficaram. Eu tenho 6, né? Eu tenho 5 minutos. 6, tá. Obrigado. Vamos fazer essa 2. Então, dada essa equação, dados A, B e C, mostra que essa equação tem pelo menos uma raiz entre 0 e 1. Tá? Então, a questão 2, vou fazer ela porque ela é uma diferentona. Tá? Eu vou colocar aqui a equação, é 4ax² mais 3bx² mais 2cx é igual a A mais B mais C. Tá bom? Então ele quer que você prove que tem pelo menos uma raiz entre 0 e 1. Tá? Pelo menos uma raiz. Tá bom? Então, essa é a equação. Qual é a ideia desse problema? É você definir uma função. Lembra que teve um problema agora há pouco que a gente definiu uma função? A partir de uma equação? Então, você olha para a equação e tenta enxergar que função definir. Tá? Nesse caso aqui, o que você pode enxergar? Essas coisas te lembram o quê? Cada item desse te lembra o quê? Tem alguma lembrança do que isso te recorda? O quê? Tenta imaginar. Olha para esse cara e diz assim: pequeno, tu vieste de onde? Mesma coisa tu olha para esse aqui. Mesma coisa tu olha para esse aqui. E aí? O quê? Vai, sem medo. Não estou entendendo. Não. Vai. Não te lembra nada?
O quê? Não. Tá, vou colocar aqui. Esse cara, por acaso, será que ele não é uma coisa que pode ter vindo de um lugar desse tipo? Qual a relação que tem entre esse e esse? O quê? Derivada. E esse outro aqui? Esse. A derivada? E esse? Como você acha que vai ser esse aqui? Tá ok? E por acaso aquele lá? Se você derivar, vai aparecer ele lá, só que está negativo aqui. Tá bom? E eu vou definir isso aqui como sendo uma função. Tá? Vamos olhar para essa função. Essa função, a nossa aula de hoje teve teorema de Euler e teorema do valor médio. Nessa função, o teorema do valor médio, ele trabalha com um intervalo específico, né? Só que ele não trabalha com a imagem desse intervalo. Certo? O teorema de Euler, ele trabalha com um intervalo específico, só que ele trabalha com a imagem desse intervalo. O problema me diz sobre imagens. Ele quer raiz entre 0 e 1. Certo? Vamos pensar. Essa função, ela é contínua? Sim ou não? Sim, porque é polinômio. É derivável? Sim, é derivável. Será se a imagem de 0 e de 1 tem alguma relação? Quanto é a imagem de 0 dessa função? 0. E quanto é a imagem de 1? A imagem do 1 é 0. Opa! Então ele tem as 3 características do teorema de Euler. O que é que tem então? Se ele funciona, se essa função lá, ela tem as 3 características do teorema de Euler, então ele tem a conclusão do teorema de Euler. O que é que diz a conclusão do teorema de Euler? Que existe um C dentro do intervalo. Que intervalo? 0, 1. Existe um cara dentro do intervalo 0, 1, tal que a derivada da função tem que dar 0. Então, vamos lá. Note que F satisfaz as hipóteses do teorema de Euler. Logo, existe C no intervalo 0, 1, tal que F' de C dá 0. Mas quem é F'? Quem é a F'? Quem é a derivada da função? Você concorda que a derivada da função vai dar isso, menos isso? Sim ou não? Tá? Então vamos escrever. Vai ficar 4ax² mais 3b x² mais 2cx menos a mais b mais c. Tá bom? Não é isso que é a derivada? Mas o teorema de Euler me diz que essa derivada tem que dar 0. Se essa derivada dá 0, quer dizer que isso tudo aqui é
0. Se isso tudo aqui é 0, quer dizer que eu posso pegar esse cara que está negativo e passar para o outro lado. Então quer dizer que esse lado é igual a esse lado, que era o que a gente queria provar. Beleza? Está demonstrado o resultado. Tá bom? Então, eu não vou ficar cobrando de vocês ficarem encontrando esses caras o tempo todo. O que me interessa mais é se vocês realmente entenderam o assunto. Então, entender o assunto é compreender exatamente como usar cada uma das hipóteses, onde usar. Inclusive parte gráfica. Olha para o gráfico e saber como funciona. Tá? Olha para o gráfico, você sabe exatamente. Vale roller? Não por causa disso. Se você disser que vale, você tem que explicar todos os pontos por que vale. A mesma coisa a função. Te dou a função, você me diz se vale ou se não vale. Quando não valer é mais fácil, porque você só precisa ter uma coisa falhando. E você já exibe, ó, tá falhando aqui. Se está falhando aqui, não vale roller, ou não vale teorema do valor médio. Tudo bem? Ok? Muito bem, pessoal, a gente fica por aqui. Bons estudos, até quarta-feira. Tchau, tchau.